Boa noite, meu querido irmão Roberto Vascaíno. Boa noite, querido torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui quem vos fala é Parker Porto, diretamente do canal Roberto Vascaíno. Este canal, eu ao fazer os nossos vídeos, falo sobre os assuntos do Clube de Regatas Vasco da Gama, da atualidade. O intuito deste canal é pura informação, puro desabafo dos torcedores. Esse é o que este canal propõe à querida torcida do Vasco. Por isso eu peço que dê aquele apoio, deixe o seu like aí e venha, se inscreva no nosso canal totalmente gratuito. Não é um canal que fala de política, não é um canal que fica falando crítica, apenas conversamos sobre, dando informações atualizadas e debatermos através de mensagens nos nossos áudios, nos nossos vídeos e nas nossas lives quando formos fazer. Estamos aqui para falarmos o que mais gostamos, que é do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Os vídeos que faço, não é? Eu pesquiso e vejo as informações mais credíveis, não é? E porque nós temos que falar sobre os assuntos atuais, o que se acontece no Vasco da Gama. Então, nada do que se é falado aqui somos nós que falamos. Nós apenas vemos as notícias credíveis e colocamos aqui para ser o tema do dia, para falarmos com vocês. E como hoje o tema do dia é o Bruma, o porquê que o Bruma não fechou com o Vasco da Gama. Simplesmente, o que eu posso dizer é que na semana em que o Vasco estava tratando com o Braga, o Benfica também tinha se falado no interesse, mas parece que tinha esfriado. Mas como a janela aqui em Portugal fecha hoje à meia-noite, aliás, já fechou, o Vasco da Gama tinha acertado as condições da transação com valores e metas e formalizou a proposta na última sexta-feira, 31/1/25. Foi sexta-feira passada. Entretanto, o Benfica hoje entrou na parada de novo, só que ele hoje entrou para contratar o jogador. E foi o que aconteceu, foi o que se fala aqui. Acho do que eu soube daí é que o Vasco, né, daí é que o Vasco já tinha feito proposta para o jogador, um salário de 1 milhão, e que já estavam trocando os documentos com o Braga e que a contratação já estava quase feita, quase certa. Só estava faltando o Braga dar a resposta. O Braga não deu. Isso causou espanto. O porquê? Porque o Benfica veio, quis, comprou e levou. Acho que mais uma vez perdemos um bom jogador. Acho que a diretoria de futebol tem que agir com mais rapidez. Primeiro age, compra e depois fala, porque se a gente falar primeiro, outros clubes interessados vêm e dão no chapéu, como já levamos do Fluminense, como já levamos agora do Benfica. E se a gente não mudar, se a gente não for mais organizado, mais profissional, quando eu falo mais profissional, tá dedicado àquilo e não perder muito tempo, quer o jogador, porque o Vasco até dinheiro tem para fazer contratações. O Vasco tem dinheiro porque o Vasco, através de uma liminar na justiça que ele conseguiu, o Vasco não está a pagar nada de IRCE e nem nenhum imposto. Portanto, os direitos televisivos, não é? Da televisão e de venda de jogadores, é tudo para o Vasco fazer contratações. E é isso que eu peço, que tenham mais vontade, que tenham mais cuidado. E quando for para comprar um jogador, que seja assim, como o Benfica e outros clubes fizeram aí mesmo no Brasil. A maioria dos clubes estão se reforçando. Você não vê o Cruzeiro com o Gabigol, o Santos com o Neymar. Por que o Vasco, toda vez que vai contratar alguém, tem que demorar tanto? Foi a mesma coisa com o Rony, que está sendo, com o Brian Rodrigues foi, com o Bruma foi, né? Com o Rony está sendo essa novela, não é? Com aquele jogador do Internacional também, que agora não veio o nome, mas pronto, está sendo a mesma novela. Por isso, pessoal, por favor, torcida, vamos confiar,
Precisamos reforçar o time, porque o Campeonato Carioca mostra deficiências do Vasco. Principalmente temos um bom meio-campo, mas jogadores ainda não estão em forma. O Felipe Coutinho é um grande jogador, mas não está na forma dele. Contra o Volta Redonda não jogou nada, não apareceu, nem parecia ser ele, não é? O Jair e o Paulinho, grandes jogadores, mas estão vindo contusão, não é? O Payet, um grande jogador, mas já tem uma certa idade e o físico começa um pouco a faltar, não é? Né? Temos um grande centro avançado, o Vegete, mas precisamos ter um outro à altura, precisamos ter um time de linha e de banco, para poder, que são muitas competições, poder estar em todas elas e não ser eliminado lá, lutarmos até o fim. Eu sempre fui contra a venda da diretoria, quando quis fazer a venda a diretoria passada, quando quis fazer a venda do Vasco, ainda vendeu os 70% do futebol do Vasco para uma SAF, eu fui contra. Por quê? Porque o Vasco é autossuficiente para isso. E vender o futebol do Vasco para uma SAF, SAF é empresa. O Vasco não precisa disso. O Vasco é autossuficiente. O Vasco é amor. O Vasco é o time da virada. E é isso que vai acontecer, se Deus quiser, com o Vasco da Gama. O Vasco é o time da virada. Fique com Deus, uma boa semana, uma boa noite. Meu irmão Roberto Vascaíno, aquele abraço. E vocês, torcida querida do Clube Regato Vasco da Gama, firme sempre com o Vasco, ok? Fique com Deus.